Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Hoje a gente vai falar sobre crescimento e decrescimento de funções, tá? E a gente vai tentar estudar essa característica através da derivada dessas funções, tá? Tomando por base funções deriváveis, obviamente. Na próxima aula, na aula de quarta, nós iremos falar sobre concavidade, pontos de inflexão, essas coisas. E aí vocês vão ver que esse passo a passo que nós estamos fazendo, que nós estamos traçando, né, no nosso estudo sobre derivadas, vai nos ajudar, dentre outras coisas, que o principal do estudo da derivada é estudar o comportamento das funções através desse conceito, né? Conceito da derivação. E a gente vai ver que através desse conceito a gente consegue, por exemplo, construir gráficos de determinados tipos de funções, né? Estudando, por exemplo, as assíntotas. Aí a gente vai ter que relembrar os limites no infinito, limites infinitos, coisas do tipo. Teste da primeira e da segunda derivada para a gente poder encontrar os pontos de máximo e de mínimo. Tá? Estudo do crescimento, decrescimento, concavidade, pontos de inflexão. Enfim, depois a gente vai condensar esses conhecimentos para a gente conseguir, por exemplo, esboçar gráficos de funções, resolver problemas aplicados, que são os problemas de otimização, dentre outras coisas, tá? E depois que a gente finalizar isso, a gente vai entrar na parte de integração e tentar linkar essas duas características das funções que a gente está estudando através do teorema fundamental do cálculo, tá? Bom, sobre a prova, gostaram da prova de sexta? Sim? Faltou tempo. A prova acho que estava boa. E a questão extra, fizeram? Deu tempo de fazer a questão extra? Eu nem lembro qual era a questão extra. Era o quê? Ah, sim. Que era uma de taxa, era de uma de... Quer dizer, eu lembro, mas não lembro... Ah, sim, era. Não lembro muito bem. Mas, enfim, eu acho que... porque eu esqueci também de trazer hoje a prova 6. Mas, se eu lembrar, quarta-feira eu trago e comento um pouquinho sobre ela. Então, acho que a prova está legal. Eu espero que vocês alavanquem as notas, mas eu estou preocupado com o número de alunos aqui. Eu não sei se o pessoal está atrasado. Não choveu. Pegando prova? Ah, tá. Tem que rever esse negócio aí, tá? Então tá, então hoje a gente vai falar sobre crescimento, decrescimento e o teste da primeira derivada, tá? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa definir o que significa uma função ser, por exemplo, crescente, ser decrescente, ser não crescente, ser não decrescente, tá? Então, o que a gente vai começar definindo na aula de hoje é isso, tá? Que é a nossa 17ª aula, taxa de crescimento e teste da primeira derivada, tá bom? Bom, a gente começa pela definição de funções crescente, decrescente, não crescentes e não decrescentes, né? O que significa isso, tá? Então, considere uma função, de A em B, e dois pontos pertencentes ao domínio dessa função, x1 e x2, tá? A gente vai dizer que essa função, ela é não decrescente, ou seja, ela não decresce. Se x1 for menor que x2, implicar em a imagem do x1, f de x1, ser menor do que ou igual à imagem do ponto x2, tá? Uma função com esse tipo de característica, a gente define ela como uma função não decrescente, ela não decresce. Ou seja, ela pode crescer ou permanecer estável, permanecer constante em determinados intervalos, tá bom? Já uma função crescente, observa que a diferença entre uma função ser não decrescente e crescente é apenas essa desigualdade aqui, ó. Se x1 for menor do que x2, então f de x1 é menor que f de x2. Função crescente que também em alguns textos ou exercícios vocês podem encontrar como a terminologia estritamente crescente também, tá bom? Pode ser crescente ou estritamente crescente, como vocês vão ver mais à frente, tá?
Então, a função crescente é aquela que só cresce. A não decrescente é aquela que cresce, mas pode permanecer estável, constante ali, tá? Já a função não crescente significa o seguinte: se x1 for menor que x2, então f de x1 é maior do que ou igual a f de x2. Não crescente, ela não cresce, ou seja, ou ela só decresce ou então ela pode permanecer estável, tá bom? E a função decrescente é análogo ao de cima, só que aqui a desigualdade é estritamente, tá? Se x1 for menor que x2, então f de x1 é maior que f de x2. Vou pegar alguns gráficos aqui para ver se essa definição fica claro. Por exemplo, esse aí é o gráfico da função maior inteira, né, que a gente falou logo no início do nosso curso. Parte inteira, né? Então, esse gráfico aqui representa o quê? Representa, aqui na legenda já está falando, né? Mas é interessante se não aparecesse. Mas esse gráfico representa uma função não decrescente. Tá? Porque observa, por exemplo, no intervalo de 0 a 1, ele é estável. Né? Passando do intervalo de 0 a 1 para o intervalo 1 a 2, aí há um crescimento nele. Né? Então, o gráfico cresce ou permanece estável, permanece constante. A gente diz que essa função aqui é uma função não decrescente. Ok? Alguma dúvida? Não? Esse outro gráfico aqui, a função bem conhecida por nós, função identidade, representa o gráfico de uma função estritamente crescente, uma função crescente. Né? E observa que ele está obedecendo, está satisfazendo a definição que nós acabamos de mostrar. Né? Se eu pegar dois pontos, por exemplo, x1 igual a 1 e o x2 igual a 3, por exemplo, observa que a imagem do 3 está acima da imagem do 1, que é a definição de função crescente, ou estritamente crescente. Ok? Então, essas duas funções, essa daqui é não decrescente, essa daqui é crescente. Um exemplo de função não crescente é essa funçãozinha aí. Observa que ela decresce em determinados intervalos, mas tem certos intervalos que ela permanece constante. Tá? Então, se eu tomar dois pontos aqui, por exemplo, x1 igual a menos 5 e o x2 igual a menos 2, então observa que a imagem do x1 está acima da imagem do x2. Aqui é a característica da função ser decrescente, mas eu tenho esse intervalinho aqui onde as imagens serão iguais, dos dois pontos. Então, ela passa a ser não decrescente. Não crescente. Ok? E, por fim, um exemplo de função decrescente, né, que decresce em todo o seu domínio. Tá? A função menos x ao cubo, por exemplo, é uma função decrescente. Ok? Alguma dúvida, gente, nisso? Alguma dúvida? Função crescente, não crescente? Tá tranquilo, né? Principalmente quando você olha o gráfico da função, fica bem mais claro de você perceber quando a função é crescente ou não, tá? Só que o que a gente quer fazer agora é tentar relacionar o fato de uma função ser crescente ou decrescente em um determinado intervalo e o estudo da derivada dessa função. O que a derivada de uma função pode nos dizer em relação ao crescimento ou decrescimento de uma determinada função. Tá? É isso que a gente quer tentar entender. Então, vou desenhar aqui um gráfico, mais ou menos. Vou pegar essa função aqui, definida nesse intervalo AB. Vou marcar os pontos de máximo e de mínimo locais dessa função. Né? O ponto A aqui a gente já sabe que ele é um ponto de mínimo, o ponto B é um ponto de máximo. Mas nós temos esses outros dois pontos aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui de C e esse aqui de D. Tudo bem?
Se eu perguntar para vocês, primeiro, em quais intervalos essa função f é crescente? A e B? A e C e DB, certo? Então, seria a união desses, se isso aqui fosse as abscissas, né, desses pontos aqui, né? Então, seria um intervalo AB, união, não, desculpa, AC, né? União DB. E ela seria decrescente em quais intervalos? CD, intervalo CD. Ok? Agora vamos tentar analisar o que acontece com a derivada da função nesses intervalos. Bom, a gente sabe que a derivada de uma função, sob o ponto de vista geométrico, é a inclinação da reta tangente no ponto em questão, né? Então, se eu traçar a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, seria essa retinha bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, seria essa reta aqui, ó. Certo? Nesse ponto aqui, seria essa retinha aqui, ó. Nesse ponto aqui, seria essa reta. Nesse aqui, seria essa. Nesse aqui, seria essa. Por exemplo, só algumas retas tangentes. Na verdade, não são nem retas, né? Nesse caso, do desenho, são segmentos de reta, mas tudo bem. E, obviamente, nesses pontos de máximo e de mínimo, a inclinação da reta é zero. É nula, aqui a reta tangente é horizontal. Tá bom? Bom, vamos olhar para esse intervalo de A até C. A inclinação da reta tangente nesse intervalinho, ela é positiva ou negativa? É positiva, inclinação positiva. E no intervalo DB, positiva também. Confere? Então, no intervalo AC e no intervalo DB, que são os intervalos onde a função f é crescente, a reta tangente nesses intervalos, a inclinação da reta tangente aqui, é positiva. Concorda? Já no intervalo compreendido entre os pontos C e D, a inclinação da reta tangente é o quê? É negativa. Então, a derivada aqui nesse intervalinho é negativa. E a gente pode mostrar que isso sempre vai ser verdade. Quando a derivada de uma função, obviamente estou tomando uma função derivável em um certo intervalo. Se nesse intervalo a derivada da função é positiva, então isso vai significar que a função nesse intervalo ela vai ser crescente. E se a derivada da função em um certo intervalo é negativa, isso vai significar para a gente que a função nesse intervalo é decrescente. E isso é o que a derivada da função nos diz sobre a função, estudando essa função em relação à sua taxa de crescimento e decrescimento. Ok? Então a gente vai resumir o seguinte: a gente vai chamar de teste de crescimento e decrescimento. Tá? Se a derivada da função em um certo intervalo for positiva, isso vai significar que a função é crescente nesse intervalo. E se a derivada da função em um certo intervalo é negativa, isso vai significar que a função é decrescente nesse intervalo. Tá bom? Esse vai ser um critério muito importante para a gente conseguir estudar o comportamento das funções através da sua primeira derivada, tá? Estamos falando da primeira derivada da função. Alguma dúvida nisso? Obviamente, eu estou falando sobre crescimento e decrescimento de funções em determinados intervalos. Essa função que eu coloquei ali no quadro é uma função que é crescente em determinados intervalos e decrescente em outros intervalos. A função quadrática também é um exemplo clássico disso, tá?
de função que é crescente em um certo intervalo, mostra aí para a gente, é crescente em um certo intervalo e decrescente em outro intervalo, tá bom? E esse teste que eu mostrei para vocês é esse aqui, ó. Considere uma função contínua em intervalo fechado e derivável diferenciável em intervalo aberto, AB. Se a derivada da função for maior, for positiva, maior que zero, positiva nesse intervalo, então a função ela é crescente nesse intervalo. E se a derivada for negativa nesse intervalo, então a função é decrescente nesse intervalo. Ok? Alguma dúvida? Vamos mostrar. É claro que a gente está fazendo ali no quadro a gente fez apenas uma análise geométrica da coisa, mas a gente precisa comprovar isso, né? Por que que isso de fato vai ser verdade sempre, para toda função? Então, para a gente demonstrar isso, a gente vai usar o teorema do valor médio que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, olha só, eu estou falando que se a função for crescente, se a derivada da função for maior que zero, então a função é crescente. Eu vou mostrar esse caso, o segundo caso é totalmente análogo, tá? Eu deixo com você, vou mostrar o primeiro caso. Então, vamos assumir que a derivada de uma certa função em um certo intervalo é positiva. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, demonstração. Seja f' de x maior que zero em um certo intervalo, vou tomar um intervalo aqui x1, x2. Tá bom? Bom, se eu estou falando que a derivada é maior que zero nesse intervalo, significa que essa função é derivável nesse intervalo. Se ela é derivável, ela é contínua nesse intervalo. Se ela é derivável e contínua nesse intervalo, ela satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, então pelo TVM, existe um certo ponto nesse intervalo, x1, x2, tal que o quê? O que diz o TVM? Que a derivada da função nesse ponto é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? É isso que nos diz o TVM. Bom, mas eu estou tomando intervalo x1, x2. O x2 é maior que x1. Certo? Se x2 é maior que x1, então essa diferença x2 menos x1 é positiva. Você concorda com isso? E além disso, por hipótese, eu estou dizendo que a derivada da função é sempre maior que zero para qualquer ponto nesse intervalo. Como o ponto C está nesse intervalo, então esse camarada aqui é positivo, que é a derivada da função no ponto C. Ok? Então, se eu pegar esse denominador e passar ele para cá multiplicando, eu vou ter um número positivo multiplicado por um número positivo, que dá positivo. Então, essa diferença do numerador, dessa fração, ela vai ser positiva. Ok? Então, logo, f de x2 menos f de x1 vai ser maior que zero e, portanto, f de x2 vai ser maior que f de x1, que era o que a gente queria mostrar. Eu queria mostrar, para a função ser crescente, no intervalo x1, x2, x1, x2, para ela ser crescente, basta que, dado x1 e x2, com x2 maior que x1, basta que a f de x2 seja maior que a f de x1, esteja acima da f de x1, que é a definição de função crescente que a gente falou logo no início da aula, tá bom? Então, está demonstrado aí que se a derivada da função for positiva em um certo intervalo, a função ela é crescente nesse intervalo, tá bom? E de modo análogo, você pode demonstrar o segundo passo,
de maneira totalmente análoga, tá? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Então, a partir de agora, a gente já pode usar essa propriedade, esse teorema, sobre crescimento e decrescimento dessas funções aí, tá? Você sabe que a derivada da função é positiva em um intervalo, então essa função é crescente no intervalo. Se a derivada for negativa, então a função é decrescente, tá? Vamos fazer alguns exemplos? Primeiro exemplo, determine o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função aí, f de x igual a x ao quadrado, que é uma função bem simples, bem tranquila, tá? Só que eu não quero fazer usando o que a gente já sabe da função, porque essa função aí a gente já sabe que ela vai ser decrescente para x menor que zero e crescente para x maior que zero, tá? Mas eu quero mostrar como que a gente pode verificar isso com o auxílio da derivada desse teorema que a gente acabou de ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a derivada da função é positiva ou negativa em algum intervalo. Então, a primeira coisa que você precisa verificar, que você precisa fazer, é calcular a derivada dessa função. Tudo bem? Então, vamos calcular a derivada dessa função. A derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? Essa é a derivada da função. E agora, para eu verificar onde essa função, que é igual a 2x, é positiva ou negativa, eu faço o que vocês viram lá no início do nosso curso, como revisão, nós faremos o estudo do sinal dessa função. Então, por isso que eu digo que nada do que vocês viram até agora é inútil. Lembra que lá no início do curso tinha uma série de exercícios lá que os monitores, inclusive, trabalharam com vocês sobre estudo de sinal de função quadrática, função quociente, função produto, essas coisas? Por conta disso, porque aqui a gente vai precisar bastante disso. Então, eu sugiro que se você teve alguma dificuldade naquilo, volte com os monitores, tentem refazer os exercícios, porque vai ser muito importante isso, tá? Essa função é bem simples de se estudar o sinal. Né? Para você estudar o sinal de uma função, o que você faz primeiro? Encontra a raiz da função. Né? Então, encontrando as raízes, você faz f' de x, que é igual a 2x, igual a 0. Tá bom? E, portanto, aqui, se 2x é igual a 0, significa que x é igual a 0. Tudo bem? Bom, então, x igual a 0 é a raiz da derivada. Aí você faz aqui aquele esqueminha da setinha, né? Marca aqui a raiz dela, da derivada, tá bom? E você vai analisar agora em quais intervalos essa derivada, essa função, ela é positiva ou negativa, né? Essa função aqui, 2x, ela é uma função de que tipo? É uma função polinomial de primeiro grau, certo? O gráfico dela é o quê? É uma reta. É uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Então, ele faz isso aqui, ó, mais ou menos, o gráfico. Ó. O gráfico faz isso aqui, assim. Ó. Tudo bem? Significa que daqui para cá, do zero para a direita dele, os valores que a função assume estão acima do eixo das abscissas, significa que são valores positivos. E do zero para a esquerda, os valores que a função assume estão abaixo do eixo das abscissas. Então, assume valores negativos. Tudo bem? Então, você acabou de fazer o estudo do sinal da derivada dessa função. Agora, como que isso vai ser refletido? Como que isso se reflete na função original? Aí você bota aqui a função, está aqui o zero, e como a derivada é positiva do zero para a direita, então a função do zero para a direita ela é crescente. Aí você bota uma setinha assim para indicar que ela é crescente. E como a derivada do zero para a esquerda é negativa, significa que a função do zero para a esquerda é decrescente. Então, você vem e escreve isso aqui. F é crescente em qual ou em quais intervalos? De 0 a mais infinito. Nesse intervalo, a função f é crescente. E a função f é decrescente em quais intervalos? De menos infinito a
0. Pronto. Aí você acabou de fazer o estudo do crescimento e decrescimento da função. Diga. Sim, que é o método que a gente vai usar, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é o teste da primeira derivada, tá bom? Que é quando a função muda de negativo para positivo, decrescente para crescente ou crescente para decrescente, tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Beleza. Segundo exemplo. Função x ao cubo. Em qual ou em quais intervalos a função em questão é crescente e ou decrescente? Então vamos lá. O que a gente faz? Primeira coisa, calcula a derivada da função. É x ao cubo. Tá. Derivada da função. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Aí eu encontro as raízes, né? Igual a 0. Só que aqui a única raiz que vai satisfazer essa equação é o x igual a 0 também. Tudo bem? Aí vamos fazer o estudo do sinal dela. Tá? Estudo do sinal dessa função. Então, o 0 está aqui. Essa função é a derivada, 3x ao quadrado. A função 3x ao quadrado, ela só tem uma raiz, como nós vimos. Só tem uma raiz. E a concavidade dela é voltada para cima ou para baixo? Para cima. Então, o gráfico dela é um negócio desse jeito aqui, mais ou menos. Ó. Só tem essa raiz e a concavidade é para cima aqui, assim. Ó. Então, ela fica toda acima do eixo das abscissas. E zero só no 0. Significa que ela é positiva sempre aí. Ok? Portanto, isso se reflete para a função f como o quê? Do menos infinito até o 0 ela é crescente. E do 0 para o mais infinito ela é crescente. Ok? Então f é crescente. Todos os reais aí, né? Observa que o gráfico dessa função x ao cubo, ele é esse aqui, ó. Vocês lembram como é o gráfico da x ao cubo? Ele é assim, né? Tá? Ele é assim, ó. Negócio desse jeito aí. No 0 ele é 0 e ela só cresce aqui. Ela é crescente, essa função em todo o seu domínio, ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Beleza. É assim que a gente faz. Agora é só exercitar. Próximo. A função 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Tá? E aí? E essa função? Vamos calcular a derivada dela.
Derivada dela é igual a quanto? Derivada de 3x à quarta. 12x ao cubo. Menos derivada de 4x ao cubo. 12x ao quadrado. Menos derivada de 12x ao quadrado. 24x. Derivada de 5 é 0. Tá? Agora eu preciso encontrar as raízes dessa equação. Tá bom? Então eu vou fazer f' de x igual a 0, tá? Que é igual a isso aqui, né? Deixa eu repetir, 12x ao cubo, menos 12x ao quadrado, menos 24x igual a 0. Tá bom? E o que vocês fariam para encontrar as raízes dessa equação aí? Abrir o Ruffini? Mas para abrir o Ruffini você precisa primeiro de uma raiz. Qual é a raiz? Muito bem. Mas para você determinar essa raiz mais facilmente, sem usar Brillo-Ruffini, o que você pode fazer? 4. O x, só o x, pode ser só o x, mas dá até para colocar o 12x, né? Você pode colocar 12x em evidência aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado, menos x, menos 2, igual a 0. Aí você nem vai precisar de Brillo-Ruffini. Porque daqui, se o produto de dois fatores é 0... Então, ou esse é 0 ou esse é 0. Ou ambos são 0. Tá? Então, 12x igual a 0. E, portanto, x é igual a 0. Então, a gente acabou de encontrar uma raiz. E agora a gente precisa resolver essa equaçãozinha aqui. Ó, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Tá bom? Então, para resolver essa equação, o discriminante vai ser quanto? Vai ser 1 mais 8, que dá 9. Né? E as raízes serão 1 mais ou menos 3 sobre 2, que dá 2 ou menos 1. Pronto. Então as raízes são menos 1, 0 e 2. Ok? Tá claro que eu fiz aqui, né? Para todo mundo. Delta e a outra formulazinha. Bom, então essas são as raízes, ó. Então, raízes. Ixi. X igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 2. Tá? E essas são as raízes da derivada da função. Agora eu vou fazer o estudo do sinal. Como vocês fariam o estudo do sinal dessa função aqui? Como que vocês fariam o estudo do sinal daquela função? Não sei. Ela está crescendo ou decrescendo? Menos 1 até 0. Por que ela está crescendo? Mas como é que você sabe? Entre menos 1 e 0. Entre menos 1 e 0. Menos 1, 0 e 2. A função é essa. 12x ao cubo, menos 12x ao quadrado, menos 24x. Como é que você sabe que entre menos 1 e 0, olhando para essa função, ela está crescendo ou decrescendo aí? Eis a questão. É isso que a gente precisa garantir. Por que ela está crescendo? Por que ela está decrescendo? Diga. Até poderia, mas você tem que ver se entre esses dois aqui ela não vai fazer algo assim, ó. Entendeu? Então, não sei o que vai acontecer ainda entre esses dois intervalos. Mas vocês estudaram o estudo do sinal de funções. O que vocês estudaram lá no estudo do sinal de funções? O que vocês estudaram no estudo do sinal? Como que se estuda o sinal de uma função como essa? Lembrando que essa função, eu vou dar uma dica que não era para eu dar. Lembrando que essa função você pode reescrever dessa maneira aqui.
Não era para eu dar essa dica, mas com essa dica aí eu acho que agora sai a ideia. Exatamente. Você estuda o sinal daquele primeiro fator e depois estuda o sinal do segundo fator e verifica a interseção entre eles. Muito bem. Ok? Então você estuda o sinal só dessa parte aqui, ó. 12x. Essa parte 12x, quem é a raiz? 0. Está aqui, ó. 0. 0 é raiz. Que tipo de função é essa? Gráfico? Crescente ou decrescente? Então ela é positiva aqui e negativa aqui. Confere? Aí agora vem para essa segunda parte. X ao quadrado menos x menos 2. Quais são as raízes dessa parte aqui? 2 menos 1. Menos 1 e 2. Tá? Que tipo de função? Concavidade, gráfico, parábola. Concavidade para cima. Tá? Então ele faz isso aqui assim, ó. Tá bom? Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Tudo bem? E agora eu traço a interseção desses intervalos e vou verificar como que vai se comportar o sinal da derivada da função. Porque bem aqui está o menos 1, aqui está o 0 e aqui está o 2, tá? Então, de menos 1, de menos infinito a menos 1, menos e mais? Menos e mais? Menos e mais? Fala, vocês não estão falando não? Ou eu estou surdo? Menos, né? Menos e menos? Mais. Mais e menos? Menos. Vocês estão com medo de errar o jogo de sinal, é? Eu ficaria também. Mais e mais? Mais. Então a derivada ela é negativa de menos infinito a menos 1, ela é positiva de menos 1 a 0, negativa novamente de 0 a 2 e positiva de 2 a mais infinito. Isso significa que para a função f, ela vai ser decrescente nesse intervalo, crescente nesse intervalo, decrescente nesse intervalo e crescente nesse intervalo. Ok? Então, depois que você fizer esse quadrozinho aí, esse esqueminha, aí você escreve, tá? Escreve f é crescente, aonde? Em quais intervalos? De menos 1 a 0, menos 1 a 0, união 2 a mais infinito. Tá bom? E f é decrescente. Em quais intervalos? De menos infinito a menos 1. União de 0 a 2. Ok? Alguma dúvida? Sim? Não? Bora ver se nossos cálculos estão corretos. Vamos olhar o GeoGebra. A função. Três x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Deixa eu cortar aqui. Olha só. A função é decrescente de menos infinito até menos 1. Crescente de menos 1 até 0. Decrescente novamente de 0 até 2. E crescente de 2 a mais infinito. Ok?
E daqui a mais algumas aulas a gente vai ver como a gente pode esboçar gráfico de funções como esse aqui, tá? Observa que nós temos alguns pontos de inflexão aí e tal. Vamos ter que estudar o limite dessa função quando x tende a mais ou a menos infinito. Enfim, a gente vai ver isso mais à frente. Alguma dúvida, gente, até aí? Sim ou não? Não? Próximo. Função 2, f de x igual a 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, com x variando no intervalo de 0 a 2π. Como que você faria essa, né? Cadê? F de x igual a 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, com x no intervalo de 0 a 2π. Então vamos lá derivar essa função. Primeiro passo. Derivada de 2 cosseno x menos 2 seno de x. Muito bem. Mais derivada de cosseno ao quadrado de x 2 cosseno de x vezes menos seno de x. Muito bem. Regra da cadeia, né? O 2 ele cai, então fica 2 cosseno x, mas pela regra da cadeia a gente tem que multiplicar pela derivada do cosseno, que é menos seno. Tá bom? E aí observa o que vocês fariam para estudar o sinal dessa função. Primeira coisa é tentar arrumar ela de uma maneira mais bonitinha. O que vocês poderiam fazer, então, para arrumar ela? Só o 2? Vou até melhorar. Menos 2 seno x. Quando você põe ele em evidência, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar só o cosseno de x. Tudo bem? Então, essa daqui é a derivada. Vou até repetir ela aqui para ficar melhor a análise, não ter que ficar voltando lá embaixo. Menos 2 vezes o seno de x, vezes 1 mais o cosseno de x. Agora vamos lá. Eis o desafio agora. Como que você estudaria o sinal dessa função? O que você faria para estudar o sinal dessa função? Olha bem para essa função aí. E tenta lembrar tudo que a gente estudou de trigonometria. Tem um produto de funções, sim ou não? A primeira coisa, você pode estudar separadamente o sinal de cada parcela desse produto. Estudar o sinal dessa parcela, estudar o sinal dessa parcela. Só que tem uma dessas parcelas aí que você não precisa estudar o sinal. A qual parcela eu me refiro? 1 mais cosseno x. Por quê, filha? Por quê? Vai ser sempre positivo. Por que vai ser sempre positivo, filha? Hã? É igual lindo. Merece um ponto. Olha o que ela falou. Professor, isso aqui é sempre positivo. Por quê? Porque o cosseno de x, a gente sabe, ele sempre está compreendido entre 1 e menos 1. Sim ou não? Então, se eu somo mais uma unidade, ele sempre vai ficar acima de 0. No máximo vai ser igual a 0. Concorda? Tá claro para todo mundo? Então, você só precisa estudar o sinal desse fator. E esse fator, olhando para o gráfico, você sabe como ele se comporta. O seno de x, né? Olha só, presta bem atenção. O seno de x, quais são aqueles pontos notáveis? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Confere? Entre 0 e π sobre 2, o seno é positivo ou negativo? Tenta visualizar o gráfico ou o ciclo. É positivo. Concorda? Entre π sobre 2 e π. Positivo também.
Entre π e 3π sobre 2, negativo. Entre 3π sobre 2 e 2π, negativo. Por que isso? Porque o gráfico do seno é assim, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, de 0 a π sobre 2, acima do eixo das abscissas, positivo. Aqui também. E nesse outro intervalo é negativo. Tudo bem? Só que é seno de x aqui, é menos 2 seno de x. Então, quando eu multiplico por menos 2, o que acontece com o gráfico? Ele é refletido. Então, esse sinal que era positivo, ele passa a ser negativo, esse passa a ser negativo, esse passa a ser positivo e esse passa a ser positivo. Ok? Beleza. Então, esse aqui é o sinal, da derivada da função, porque a derivada da função varia em função apenas do sinal desse termo. Porque esse aqui sempre vai ser positivo. Esse aqui não vai afetar o sinal da derivada dessa função. Porque quando aqui for positivo com positivo, continua positivo. Se aqui for negativo com positivo, continua negativo. Então, a derivada vai depender apenas do sinal desse fator. Tudo bem? Então, se a derivada é negativa nesse intervalo, positiva nesse, significa que a função f, vou colocar só esses aqui, ó, porque aqui é tudo negativo, então a função f nesse intervalo ela decresce e nesse intervalo ela cresce. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí você vai e escreve. F é crescente de 0 a π e f é decrescente de π a 2π. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, vamos ver agora o que é. Tá, mais um exemplo para a gente falar do teste da primeira derivada. Função f de x, mostra lá, por favor, exemplo, item 5. F de x igual a 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Obrigado. 4x ao quadrado mais 1 sobre x, tá? Bom, uma coisa que é sempre importante, mas que nesses exemplos anteriores eu não fiz, porque era óbvio, né? Mas mesmo sendo óbvio, é interessante a gente fazer, principalmente vocês que estão se adaptando agora com esse conteúdo, escrever o domínio da função. Essa função, ela tem por domínio qual conjunto? Todos os reais, com exceção do zero, tá? Ou R asterisco, né? Tanto faz. Beleza? Tá. Agora vamos lá. A derivada dessa função é quem? 8x. De cabeça, a derivada de 1 sobre x. Menos 2 raiz de x? Não, gente. Isso aí é a derivada da raiz quadrada de x, vai. Derivada de 1 sobre x. 1 menos 1 sobre x ao quadrado, né? Olha, x a menos 1, a derivada disso. Menos 1 cai. Vezes x elevado a menos 1, menos 1. Que dá menos x elevado a menos 2. Que dá menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Então deixa isso aqui. Essa colazinha aí. Então tá aqui, ó. Essa é a derivada da função. E observa que o domínio da derivada, vou até escrever aqui, ó, o domínio da derivada é quem? Todos os reais, com exceção do zero também.
Belezinha? Tá. Agora vamos estudar o sinal. Tá? O que vocês fariam para estudar o sinal dessa função? Primeira coisa que se faz é o quê? Primeira coisa que você faz é o quê? Não, achar a raiz, né? Qual é a raiz? Qual a raiz? Quem é a raiz disso aqui? F' de x igual a 0. 8x menos 1 sobre x ao quadrado igual a 0. Esse cara eu passo para lá, né? 8x igual a 1 sobre x ao quadrado. Passo para cá, 8x ao cubo igual a 1. Certo? O 8 está multiplicando, passa dividindo. X ao cubo igual a 1 sobre 8. E esse cubo do x passa em forma de raiz cúbica de 1 sobre 8. Então, a raiz dessa equação é meio, 1 sobre 2. Tudo bem? Resolução de equações, tá? Foi uma das coisas lá de matemática básica que vocês trabalharam lá no início do nosso curso. Tá? Resolver equação, encontrar raízes de equações. Bom, tá, então a raiz dessa função é meio. Mas como a gente estudaria o sinal dessa função? Vou repetir ela aqui. O que você faria para tentar estudar o sinal dessa função? Observa que agora você não pode fazer aquilo de estudar esse, porque isso aqui é um sinal de menos. Limite para 0? Não. Se calcular o limite quando x tende a 0, você vai estar tentando verificar se tem uma assíntota, né? Vertical, na verdade, ali no 0. Mas não vai te dar o sinal da função nos intervalos. Eu tenho que tentar ver o que vai acontecer depois do meio, né? Que o meio é raiz, depois do meio e antes do meio. Né? O que você pode fazer, então? Vocês têm que ter em mente, gente, que sempre a gente pode tentar usar aquela tática de reescrever a função de uma forma que nos permita fazer o que nós queremos fazer. Tá? Então, essa função, do jeito que está, não está legal para a gente estudar o sinal, mas eu posso reescrever ela da seguinte forma. Posso ou não posso? Concorda? Agora, eu tenho um quociente. E para estudar o sinal de um quociente de funções, eu estudo o sinal da de cima, estudo o sinal da de baixo e traço a interseção. Igual como a gente fez no produto. Diga aqui. Por que x ao cubo? Porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. É como se eu tivesse tirado o mínimo. Tá? Aí esse termo multiplica com esse. Então fica 8x ao cubo menos 1. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o sinal desse fator e o sinal desse fator. E depois a gente traça a interseção. Só que um desses fatores a gente não precisa estudar o sinal. Qual é o fator? O x ao quadrado. A gente não precisa estudar o sinal dele. Por quê? Porque ele é sempre positivo. E está ao quadrado. Então, qualquer valor de x que a gente colocar aqui, obviamente que não pode o 0, mas qualquer outro valor de x que nós colocarmos aqui, o resultado sempre vai estar positivo. Então, a derivada da função varia de acordo com o sinal do numerador. Tudo bem? Só que essa função do numerador, a raiz dela eu já sei que é meio. Aqui, ó, 8x ao cubo menos 1, se eu passar o menos 1 para cá igual a 0, a raiz é meio. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 8x ao cubo menos 1. O sinal dela é que determina o sinal da derivada. Vou colocar aqui o meio. Tudo bem?
Depois do meio, isso aqui é uma cúbica, tá? Mas depois do meio, os valores desse fator serão positivo ou negativo? Positivo, tá? Aqui vai ser positivo. E antes do meio, negativo, tá? Eu vou colocar, de maneira didática, eu vou colocar o x ao quadrado, só para vocês perceberem uma coisa. O x ao quadrado é o zero, certo? Ele vai ser sempre positivo, confere? Só que nesse caso, eu vou colocar uma bolinha aberta aqui, que vai ser muito importante. Por quê? Porque o zero não está no domínio. Também não está no domínio da função. Isso é muito, muito, muito importante. Vocês vão já perceber o porquê, tá? Então, quando eu traçar a interseção, o sinal da derivada vai ficar assim, ó. Vai ficar menos e mais, menos. Menos e mais, menos. Ah, faltou o meio bem aqui, né? Deixa eu colocar esse meio mais aqui, assim. Pronto. Meio. Menos. Mais e mais, mais. O que isso significa para a função f? Significa para a função f o seguinte, que de menos infinito até o zero, ela é decrescente. De zero até meio, ela é decrescente. E de meio a mais infinito, ela é crescente. Por que é importante a gente colocar essa bolinha aberta aqui no zero? Porque se você não colocar essa bolinha aberta, na hora que você for escrever os intervalos onde a função é crescente, você vai dizer que é do menos infinito até o meio, e você vai estar contabilizando o zero. Porém, o zero não está no domínio dessa função. Tá claro? Então isso é muito importante, você retirar os pontos que não pertencem ao domínio da função, tá bom? Conclusão. Em quais intervalos a função é crescente e em quais intervalos a função é decrescente? Aí você resume aqui. F é crescente. Ela é crescente de meio a mais infinito. E F é decrescente de menos infinito a zero, união de zero a meio. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Então, cuidado, tá? Cuidado com isso. Deixa eu ver se tem esse gráfico aqui. Quatro x ao quadrado mais 1 sobre x. É 1 sobre x? Mais 1 sobre x. Deixa eu ver se consigo... Não sei se ele está a x ao quadrado mais 1 sobre x. É porque aqui o gráfico deve ir lá para baixo aqui. Mas ele atinge o meu. Observa que eu tenho esse no zero. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Realização padrão. Assim está melhor. Olha só. No zero, o zero não está no domínio da função. Ok? Então... do menos infinito até o zero, ele decresce. E do zero até o meio, que o meio está bem por aqui assim, continua decrescendo. E a partir do meio a mais infinito, ele cresce. Bom, esse é o gráfico da função. A gente vai ver como é que a gente pode construir também. Belezinha. Então, vamos pular para o próximo tópico. Esse aqui é o gráfico daquela 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5, que a gente tinha visto. E esse aqui é o gráfico da 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, tá? Entre 0 e π.
Bom, vamos pular aqui, vamos falar do teste da primeira derivada, tá? Olha só, o teste da primeira derivada, ele nos diz o seguinte: se o sinal da derivada da função mudar de positivo para negativo em um certo ponto C, então esse ponto C é um ponto de máximo local da função. E se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo em um certo ponto C, esse ponto C é o ponto de mínimo local da função, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, observa que a derivada, ela passou de negativa para positiva nesse ponto x igual a π. Quando eu olho para o comportamento da função, ela decresce e depois ela cresce. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Tudo bem? E se tivesse passado de positiva para negativa, então a função cresceria, depois decresceria, e, portanto, esse ponto seria um ponto de máximo local. Tudo bem? Alguma dúvida? É isso que nos diz o teste da primeira derivada. Ele serve para a gente encontrar, determinar, através da mudança de sinal da derivada de uma função, os possíveis pontos de máximo e de mínimo locais dessa função. Tá bom? Vamos resolver alguns exemplos. A ideia vai ser exatamente a mesma que nós estamos fazendo. Nós vamos realizar o mesmo passo a passo. Só que quando chegar no final, a gente vai escrever os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos de máximo e de mínimo da função. Tudo bem? Então vamos começar pelo primeiro exemplo aí. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x, tá? Intervalo de crescimento e decrescimento, e também os seus extremos relativos. Extremos relativos, que são os pontos de máximo e de mínimo locais da função, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a derivada da função. Derivada de 2x ao cubo, 6x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de 36x, 36. E agora eu vou tentar determinar as raízes dessa derivada. Aqui eu posso até colocar o 6 em evidência para facilitar a nossa vida. Certo? E aí eu vou olhar para as raízes desse camarada aqui, desse polinômio. 24 dá 25. 1 mais ou menos 5 sobre 2. Que é igual a 4 sobre 2 dá 2. E menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então essas são as raízes. Confere? Alguma dúvida? Beleza. E aí agora a gente faz o estudo do sinal dessa função. Tá? A derivada. As raízes são menos 3 e menos 2, e 2. Tá? Concavidade dessa parábola é voltada para cima, então ela faz algo assim. Tá? Aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Tá bom? Então, como que fica a variação da função? O sinal o crescimento ou decrescimento da função. Aqui ela cresce, aqui ela decresce e aqui ela cresce de novo. Portanto, x igual a menos 3 é ponto de máximo local. E x igual a 2 é ponto de mínimo local. Então, você anota tudo isso, escreve tudo isso no final. F crescente, de menos infinito a menos 3, união
de 2 a mais o infinito. F decrescente. F decrescente é de menos 3 a 2, tá? X igual a menos 3 é ponto de máximo local. E x igual a 2 é ponto de mínimo local. Pronto. Tudo bem? Então, bem tranquilo. E se eu te perguntasse qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo locais da função, o que você faria? Se eu te perguntasse quais os valores máximo e mínimo locais dessa função. Hã? Você calcularia a imagem desses pontos. Calcularia quanto que vale f de menos 3 e f de 2, tá? Aí você calcula a imagem desses pontos. Não sei se eu calculei aqui, deixa eu ver. Dá 81 e menos 44. 81 e menos 44. Esse aqui é o valor máximo local da função. Esse aqui é o valor mínimo local da função. Belezinha? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Beleza. Está aqui ó, o gráfico da função. Olha só. Menos 3,81. Máximo local. Local, tá? Porque se você estudar o comportamento da função quando x tende a mais e a menos infinito, ele vai ter valores maiores que ele e valores menores que o f de 2, que é menos 44. Tá bom? Beleza? Próximo. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa funçãozinha aí e os seus extremos relativos, tá? Máximos e mínimos locais também. Deixa eu ver o que falta mais aqui. Tá. Então, essa função aí. F de x igual a x ao quadrado vezes z elevado a menos x. Tá? Então vamos lá. Vamos derivar, né? Primeira coisa, derivada dessa função. Só que aqui eu tenho um produto. Uma derivada do produto. Derivada do primeiro, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada de e elevado a menos x é e elevado a menos x vezes menos 1. Porque eu tenho derivada de e elevado a menos x é a própria função, vezes a derivada de menos x, que é menos 1, pela regra da cadeia, tá? Então, a derivada dessa função é... Dá para pôr alguma coisa aí em evidência? Dá para pôr e elevado a menos x em evidência, mas só ele. Ainda dá para pôr o x, né? X vezes e elevado a menos x vezes... Aí aqui vai ficar só o 2. E aqui vai ficar menos x. Concorda? Tudo bem? Então observe que aqui eu tenho um produto de 3 fatores. Então, para eu estudar o sinal disso aí, eu estudo o sinal de cada um desses camaradas. Tudo bem? E observa que as raízes vão ser muito simples, né? A raiz desse primeiro fator é 0. A raiz desse terceiro fator é
2. E a raiz desse fator é? Não tem. Porque isso aqui nunca zera. Tudo bem? E elevado a menos x, você pode atribuir qualquer valor a x aí. Isso não zera. Tá bom? E mais. Esse fator, o sinal dele é sempre o quê? Positivo. É sempre positivo. Independentemente do valor de x que você colocar aí. Então, o sinal da derivada varia conforme o sinal de x e 2 menos x. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos estudar o sinal. O fator x. A raiz dele é o zero. Isso aqui é a função polinomial do primeiro grau. É positiva para a direita do zero e negativa para a esquerda dele. Tá bom? 2 menos x. A raiz desse fator é 2. Isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau, só que ela é decrescente. Ela é decrescente. Então, aqui ela é positiva. E aqui ela é negativa. Cuidado. Tudo bem? E esse aqui é sempre positivo, não vai alterar. Então, o sinal da derivada, traçando aqui a interseção, aqui está o 0, aqui está o 2, fazendo o jogo de sinal menos e mais, menos, mais e mais e menos, menos. Tá? Então, a função f, ela vai ter o seguinte comportamento. Do menos infinito ao 0, ela decresce, do 0 até o 2, ela cresce, e do 2 até o mais infinito, ela decresce. Ok? Então, a função f, ela é crescente de 0 até 2, ela é decrescente de menos infinito a 0, união 2 a mais infinito. Tudo bem? E os extremos, né? Então, x igual a 0, x igual a 0 é mínimo local. E x igual a 2 é máximo local. Belezinha? Alguma dúvida? E aí, se você quiser calcular o valor máximo e o valor mínimo locais da função, basta pegar o 0 e substituir aqui, que vai dar 0. E aí você pega o 2 e substitui aqui, que vai dar 2 ao quadrado 4, e elevado a menos 2, 4 sobre e ao quadrado. Tá? Esses são os valores máximo e mínimo dessa função. E está aí o gráfico da função, olha só. O gráfico da função é esse. Belezinha? Observa que é decrescente, menos infinito a 0, crescente de 0 a 2 e decrescente de 2 até mais infinito. Tá bom? Observa também sobre a concavidade, que a concavidade até aqui mais ou menos no 1, ou um pouco antes do 1, na verdade, 0,8 mais ou menos, a concavidade aqui é voltada para cima, e aqui é concavidade voltada para baixo, até mais ou menos aqui, por aqui assim. E aqui ela já passa a ser concavidade voltada para cima. Esses pontos onde há mudança de concavidade, na próxima aula a gente vai classificar esses pontos como pontos de inflexão. São pontos onde há mudança de concavidade da função. E a gente vai conseguir visualizar isso também com o auxílio da segunda derivada, etc. Tá? Mas na próxima aula a gente vai falar mais sobre esses camaradas. Mais um exemplo. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa funçãozinha aí, ó. X sobre x ao quadrado mais 1. Tá? X sobre x ao quadrado mais 1. E os seus extremos relativos. Tá? Vamos lá.
Então, gente, agora a ideia, a teoria por trás de intervalo de crescimento, decrescimento, teste da primeira derivada é muito simples, tá? Só que agora você precisa exercitar o máximo que você puder, tá? Então, exercitem bastante. Pegue aquele livro lá do Stuart, o Guidorize, e resolvam exercícios, tá? Vocês viram que eu tirei uns exercícios lá da última prova? Tinha uns exercícios lá na última prova. Bom, exemplo, f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Vamos lá, vamos calcular, vamos encontrar os intervalos de crescimento, decrescimento e os mínimos e máximos relativos, tá? Vamos lá, primeira coisa, derivada. Só que aqui eu tenho um quociente. Então, derivada do quociente. Deriva o primeiro, que dá 1, vezes o segundo. Mais ou menos. Menos. O primeiro, vezes a derivada do segundo. Sobre segundo ao quadrado. X quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Tá? Organizando isso aqui, observa, vai ficar x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, essa daqui é a derivada da função. Beleza? Para você estudar o sinal dessa derivada, você estuda o sinal da função de cima e o sinal da função de baixo. Beleza? Só que o sinal da função de baixo é sempre positivo. O x ao quadrado mais 1 já é sempre positivo. Você eleva ao quadrado, ele fica mais positivo ainda. Ok? Então, o sinal da derivada varia de acordo com o sinal de 1 menos x ao quadrado. Belezinha? Quem é a raiz ou quais são as raízes de 1 menos x ao quadrado? Mais ou menos 1. Então, você pega aqui, ó, f' de x igual a 0. Implica dizer que 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 0. Né? O que significa que 1 menos x ao quadrado é igual a 0. Portanto, x ao quadrado é igual a 1. E, portanto, x é igual a mais ou menos 1. Tá? Essas são as raízes dessa equaçãozinha aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá? Então, as raízes são mais ou menos 1. Observa uma coisa importante. Qual é o domínio dessa função? Todos os reais. O denominador aqui poderia nos dar problema. Não, na verdade, nós não temos problema, porque ele não zera. X ao quadrado mais 1 não zera. Bom? Então, mais ou menos 1 são os pontos críticos aí, né? E aí, o que você faz? Você estuda o sinal agora. Então, como eu falei, o denominador é sempre positivo. Então, o sinal da derivada depende desse camarada. Então, olha só. Menos 1. 1. Que tipo de função é essa? Segundo grau. Concavidade para baixo. Então faz isso aqui, ó. Então aqui ela é negativa, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Tudo bem? Então, isso significa para a função f que aqui ela decresce, aqui ela cresce e aqui ela decresce. Tá bom? Então, f é crescente. F é crescente em quais intervalos? Ou qual intervalo? De menos 1 a 1. F é decrescente de menos infinito até menos 1. União de 1 até mais infinito. Né? X igual a menos 1 é mínimo local. Mínimo local.
e x igual a 1 é máximo local. E aí você pode encontrar também o valor da função nesses pontos daí, para encontrar o valor máximo e o valor mínimo da função. Beleza? Alguma dúvida? Olha aí o gráfico da função, tá? Esse é o gráfico da função. Tá? De menos infinito até o 2, até o menos 1, desculpa, ele decresce, do menos 1 até 1 cresce, e do 1 até menos infinito decresce novamente, tá bom? Máximo e mínimo locais dessa função são 1,5, menos 1 e menos meio, e pelo gráfico a gente consegue observar também que são os máximos, é o máximo e mínimo absolutos da função também, tá? Porque ela se aproxima do eixo das abscissas aqui. Bom, mais um exemplo, tem mais dois só, tá? Para a gente fechar. Mais esse exemplo. Determine os intervalos de crescimento ou decrescimento da função f de x igual a raiz quadrada de x e seus extremos relativos, se existirem, tá? Se existirem. Bom, como é que você faria para estudar o crescimento ou decrescimento dessa função aí? Essa daí é interessante você se certificar logo sobre o domínio dela. Quem é o domínio dessa função? Raiz quadrada de x. Os reais positivos, estritamente, com exceção do zero ou não? Não, o zero está incluso, né? Beleza. F de x igual a raiz de x. Então, o domínio dessa função é do zero a mais infinito. Belezinha? Tá? Então, vamos lá. Derivada dessa função. Deixa eu pegar esse x aqui. Derivada da raiz quadrada de x, 1 sobre 2 raiz de x, né? 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E aí, quando eu tentar encontrar os zeros dessa função, quem são os zeros? Se eu tentar fazer isso aqui igual a zero, qual é o valor de x que zera isso aí? Não tem. Não tem solução nessa equação. Tudo bem? Não tem solução. Essa derivada, qual é o domínio dela? Todos os reais positivos, com exceção do zero, tá bom? Então, o domínio dela é esse intervalo aqui, ó, aberto no zero. Ela não está definida no zero, mas a função original está. Mas a derivada não está. Então, a derivada não existe no zero. Significa que o zero é o quê da função? É um ponto crítico. Lembra que a gente definiu o ponto crítico como os pontos onde a derivada se anula ou não existe. Não foi isso? Então, o x igual a zero é ponto crítico. Que a derivada não existe. Tudo bem? E para a gente estudar o sinal dessa derivada, é muito simples. Porque a função raiz quadrada, que aparece aqui no denominador, ela é positiva. Né? A raiz quadrada de x, para qualquer x, domínio dela, isso aqui sempre vai ser positivo. Concorda? Tá? Então, a derivada aí, ó, a derivada aqui do zero, ela é sempre positiva. O que isso significa para a função? Significa para a função que do zero, a partir do zero, ela é sempre crescente. Concorda? Então, a função f é crescente em
qual intervalo? É de 0 a mais infinito. Porém, se eu quiser descobrir os extremos locais, usando o teste da primeira derivada, eu não consigo. Por quê? Para eu utilizar o teste da primeira derivada, eu tenho que verificar a mudança de sinal da derivada no ponto em questão. E aqui, nesse camarada, eu não tenho o sinal da derivada antes dele, até porque nem está definido antes dele. Então, eu não posso usar o teste da primeira derivada. Tudo bem? Mas, através do estudo do crescimento e decrescimento, eu sei que a função raiz quadrada de x, ela é sempre crescente. Se ela é sempre crescente, se eu tomar qualquer x maior que zero, isso implica, pela definição de função crescente, significa que a imagem desse ponto sempre vai ter que ser maior que a imagem desse ponto, sim ou não? Então, f de x tem que ser maior que f de zero. Tudo bem? Só que f de zero é quanto, gente? Zero. É igual a zero. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte, que essa função, ela é sempre maior que a imagem do ponto zero. Qualquer ponto pertencente ao domínio da função, qualquer ponto no domínio da função, a imagem desse ponto vai ser sempre maior que a imagem do zero. Portanto, o zero vai ser o quê para essa função? Vai ser mínimo o quê? Global, absoluto. X igual a zero, x igual a zero vai ser mínimo absoluto ou global. Vai ser mínimo absoluto. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E isso a gente vê facilmente pelo gráfico dessa função, né? O gráfico da função raiz quadrada de x. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Tá aqui, ó. Mostra aí pra gente. O gráfico da função raiz quadrada de x é esse, ó. F de zero é zero, porque raiz quadrada de zero é zero. E para qualquer outro ponto maior que zero, a imagem desse ponto vai ser maior que a imagem da f de zero. Então, f de zero é mínimo global dessa função. Tá? E, além disso, essa função é crescente em todo o seu domínio. Tá bom? Ela é sempre crescente. Então, esse gráfico aí, o gráfico de uma função crescente com mínimo global em zero. Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, acho que vocês estão bem preparados já sobre teste da primeira derivada, crescimento e decrescimento. E para fechar a aula de hoje, esse exercíciozinho aqui, tá? Que eu tirei lá do livro do Stuart também, que nos diz assim, ó, o gráfico da derivada de uma função f está representado abaixo. Esse é o gráfico da derivada da função. Letra A. Em quais intervalos é a função f é crescente ou decrescente? Vamos nos atentar só à letra A por enquanto. Se esse aí que aparece é o gráfico da derivada da função, então a função f ela vai ser crescente ou decrescente em quais intervalos? Primeiro, crescente. Ela vai ser crescente em quais intervalos? F crescente. F decrescente. E aí, em quais intervalos a função f vai ser crescente? 0, 1, 2 e 4. Cuidado. Você está olhando para esse gráfico aí e você está olhando para ele e procurando nele quais intervalos em que ele é crescente. Mas esse gráfico não é o gráfico da função. Esse gráfico é o gráfico da derivada da função. Então, 2 e 4, será que é intervalo de crescimento? Não. Como é que eu sei em quais intervalos uma função é crescente? Quando o sinal da derivada é o quê? Então, eu tenho que olhar para esse gráfico
para esse gráfico e verificar em quais intervalos o sinal desse gráfico aí, dessa função, é positivo. Então, quais intervalos? 0 e 1. Tem mais algum? 3 e 5. Muito bem. Porque nesses intervalos aí, a função derivada está acima do eixo das abscissas, portanto, ela é positiva. Tá bom? E em quais intervalos a função f é decrescente? De 1 a 3, união 5, 6. Muito bem. 5, 6. Então, a função é crescente de 0 a 1, união 3 e 5, e decrescente de 1 a 3, união 5, 6. Beleza? E letra B. Em que valores de x a função f tem um mínimo ou máximo locais? Deixa eu ver aqui. Máximo. Locais. Mínimo. Locais. Quais são os pontos de máximo e de mínimo locais? É isso que eu quero saber. Máximo é quem? O 3 passa de negativo para positivo. Se passa de negativo para positivo, é máximo? É mínimo. Tá? Quais são os pontos críticos? 1, 3 e 5. Beleza. Antes do 1, a derivada é o quê? Depois do 1, negativa. Então, se ela passou de positiva para negativa, esse ponto é um ponto de máximo. Então, x igual a 1 é um máximo local. Agora, olha para o 3. Eita, olha para o 3. Antes do 3, a derivada é o quê? Negativa. E depois do 3, positivo. Passou de negativo para positivo, mínimo local. Tá? Antes do 5, positiva. Depois do 5, ponto de máximo. X igual a 5. Pronto. Então, olhando para o gráfico da derivada da função, você consegue identificar essas características, tá? Quando a função é crescente, decrescente e os máximos e mínimos locais. Alguma dúvida, gente? Não? Treinem bastante e até quarta-feira, tá? Tchau.